Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu acho Doutor, que o que está caiu por tempo, acontecendo? pra ver. O que está acontecendo hoje, doutor? Não sei, mas não tem tempo. Não é que nem o Zoom? Não, não tem mais tempo, não. Agora é Não? direto. Agora é Então, direto. vamos Mas esperar as vamos, pessoas vamos entrarem. esperar todo mundo entrar. Caiu a Ah, live. eu só não consegui, provavelmente, gravar. Aí o senhor tenta fazer só um resumão do primeiro ponto crítico, né? Que foi que o senhor falou da admissão. O segundo ponto crítico, a transição de cuidado. Aí a gente parou no terceiro ponto crítico. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui então um pouquinho. Ele está falando de alguns momentos críticos de comunicação, né? Tem vários, nós estamos tentando fazer um pouco de um histórico aqui. Estão falando bastante de admissão, né, as questões relacionadas. Estamos falando vamos dizer assim, da evolução da internação, né, do paciente, pensando evidente no paciente internado, né, mas a gente pode extrapolar isso para o paciente em home care, para o ambulatório. Acho que o doutor Alexandre caiu. Gente, hoje é a internet. Não sei se é a internet, se é o Instagram. Caiu mesmo. Enquanto é isso, pessoal, vai mandando aí, chamando, convidando as pessoas, convidando todo mundo. Ele vai fazer, né? Vai repetir um pouquinho do iniciozinho da live para quem perdeu, né? É bom que a gente também anota o que foi falado, mas já passando um aviãozinho aí para todo mundo, para a gente fazer a nossa live. E principalmente, né, que é um assunto de extrema importância, que é a comunicação segura, né? Bom, Voltou. vamos lá. Então, voltamos aqui. Então, estava eu falando aqui, então, da questão do primeiro momento crítico, a admissão, que tem a ver, então, questões relacionadas ali, né, o momento que o paciente está entrando no serviço, está começando a fazer parte aí desse grupo, né, que está sendo internado, os dados que muitas vezes tem muita ansiedade por parte da instituição de passar muita informação para ele, como funcionam as coisas, quais são os riscos, qual é o procedimento que tem que fazer, A, B, C, e muitas vezes o paciente não tem condição nenhuma, não está com cabeça, né, para absorver nada disso. Aí, ao longo da internação, ao longo do atendimento, nós temos momentos também críticos de comunicação, principalmente quando você tem transição de cuidado, né, quando você tem a passagem, mudança do paciente de local de atendimento, seja para mudança de nível de cuidado ou mesmo mudança no mesmo nível, mas fisicamente de um lado para o outro, é algo importante. A passagem de plantão, que é outro problema, então, são os times trocando, isso pode funcionar tipo com telefone sem fio, né? Então, o plano terapêutico, por exemplo, se perde e fica somente a informação de esse paciente está em jejum, né? E no outro turno, por que o paciente está em jejum, se ninguém mais sabe, e aí você passa para o da noite, olha, ia fazer o exame, mas não fez, e o jejum continua, não sei, então deixa, e quando você vai ver, está 24 horas, sei lá, 12 horas, 16 horas, o paciente fica em jejum, e a informação se perdeu ali na passagem de plantão, não houve ali, não há um protocolo de abreviação do jejum institucional, isso não está claro para as pessoas, e o dado da passagem de plantão ele é pobre, né? Então, isso compromete muitas vezes a questão da qualidade, da segurança e experiência do paciente. Tá? Também ao longo da internação que nós vamos fazer o tal do plano educacional, né? Que nós vamos orientar, ensinar, se for o caso, para o paciente algo relacionado à sua doença, à sua condição, eventualmente no pós-alta, enfim, que nós vamos estar passando aí um conjunto, né? Tentando, qualquer ideia, tentando diminuir a diferença que existe de conhecimento entre a equipe e o paciente em relação à sua doença. Você vai dizer, bom, mas tem paciente que conhece muito mais a sua doença
né, do que o próprio médico. É verdade, existe isso, existe, né? Eu conheço muito bem um pacientinho assim, que é absolutamente espetacular, o quanto conhece o seu próprio organismo, conhece a sua própria patologia e, evidentemente, tem uma relação com o seu tratamento bastante peculiar. Mas, de um modo geral, o paciente ele está ali numa condição que ele conhece muito pouco do que se vai fazer, do que se pretende, quais são as práticas que vão ser sugeridas para ele, e a gente precisa diminuir esse abismo, né, que existe entre o que a equipe sabe e o que o paciente tem de conhecimento. Esse é o intuito de se fazer aí o plano educacional. E vamos ensinar, vamos orientar, vamos colocar informações ali. Aí também é difícil o médico preencher, né? Não sei se a doutora Cláudia voltou, mas assim como eles têm dificuldades para fazer passagem de plantão, também tem dificuldade de completar plano educacional, né? Eu vejo raramente médico participando de plano educacional. E, obviamente, a gente mantém aquilo que foi feito lá na admissão, que é o plano terapêutico. Então, esse plano vai sendo revisitado, as metas atingidas, as metas vão sendo revistas, enfim, o plano terapêutico o paciente tem que ter o tempo todo, né? A gente tem sempre que ter uma ideia do que é que a gente quer para aquele paciente, ainda que sejam coisas, por exemplo, alta, né? De repente, um pós-operatório que foi tudo bem, uma cesárea, qual que é o plano terapêutico do pós-cesárea, né? Do pós-intervenção? É alta. Se tiver tudo bem, 48 horas com a mãe, no canguruzinho ali, e o bebezinho, tá todo mundo bem, vai de alta. Não tem grandes metas a serem atingidas, a não ser ir para casa, né? E curtir a vida com a nova família, ou com um novo membro da família. E, por fim, o outro grande momento da comunicação, e que a gente esse talvez seja um dos que a gente menos presta atenção, é a alta, né? E eu digo porque, basicamente, principalmente no paciente cirúrgico, existe uma diferença muito grande do momento da cirurgia do médico para o paciente. Então, para o médico, muitas vezes a cirurgia significa o fim do processo. Ele curou o doente. E a gente escuta os colegas falarem assim: não, o paciente veio, eu operei, eu curei o cara. Porque ele tinha, sei lá eu, uma hérnia, uma úlcera, enfim, sei lá eu, que às vezes até um tumor, e o cirurgião entrou, consertou e foi embora. Né? Essa é a visão, muitas vezes, do cirurgião. E para o paciente só está começando o problema. Né? Ele está falando, pô, mas essa haste, esse negócio que o cara pôs no meu joelho, eu vou poder voltar a correr? Eu vou poder voltar a dirigir? Quanto tempo eu vou voltar a dirigir? E eu posso já sair andando? Né? E muitas vezes essa informação ela não chega. E eu já cheguei a ver paciente, na hora da alta, alguém fala, puxa, mas ninguém alugou muleta. Como é que o paciente vai, como é que ele vai sair andando? Ah, vai de cadeira de roda até o carro. Aí vai pulando e alguém depois vai atrás de alugar uma muleta, de ver isso. Porque ninguém falou para a família, né? Ninguém se preocupou com isso. E é uma questão bastante de comunicação, a gente entender que existem diferenças aí do enfoque para o paciente e enfoque para a equipe. E a alta, muitas vezes para a equipe é um alívio, é uma coisa do tipo, ok, missão cumprida, vem o próximo, vamos rodar esse leito. Tem hospitais que têm uma questão muito complicada com giro de leito, né? Somente o hospital de operadora, tem lá no pronto-socorro 4, 5 pessoas esperando para ocupar esse leito. A gente vai acontecer, quem vai ver meu caso, né? Quais são os gatilhos, né? O que eu tenho que prestar atenção? Claro, se estiver doendo pra caramba, se estiver sangrando, se eu estiver com febre. O pessoal do Alexandre já tá voltando, tá? É porque ele caiu de novo. E aí ele já tá voltando.
Um assunto tão importante, né? E a gente não está conseguindo. Voltou? Oi, Voltou? oi. Voltou. E é nesse Paramos. momento, então, que a gente vai ter as preocupações do pós-alta, né? Então, quem vai acompanhar esse paciente, ele vai para o ambulatório, ele vai para um programa, de repente, de reabilitação, um programa de mudança de hábitos de vida, né? Porque, sei lá, ele é um cardiopata, um coronariopata, vai ter que largar o tabagismo, passar a fazer exercício físico, revisitar, sei lá, um paciente pós-bariátrica, tem toda uma adaptação da vida dele a essa nova condição que ele está vivendo, né, que passou a viver. Então, tudo isso, claro, eu já posso começando a fazer antes do momento da alta. A gente espera que na alta esse estudo esteja bastante consolidado, né? Então, é aquela história, eu já começo a falar da alta na admissão. Na admissão, eu já vou me preparando, inclusive através do plano terapêutico, uma das funções é essa, né? Preparar o paciente e a equipe para a alta, para que a alta não vire uma gincana. Então, o médico passa e do nada fala, a paciente está de alta. E aí chama, sei lá, a Nutri, chama a físio, chama não sei quem, e vira uma gincana para as pessoas correrem, porque ligou o reloginho, né? E tem que subir outro paciente, e aquele paciente tem que deixar o leito, tem todo o setup desse leito, etc. e tal. Isso vira uma agonia, os dados para o paciente são jogados muitas vezes, ele sai dali, às vezes com papel na mão, sem entender muito, guias, enfim, informações muito desencontradas, sem saber exatamente o que é para fazer. E mais recentemente, as questões, quando a gente fala de alta, os contatos pós-alta, né? Então, aqueles hospitais que têm algum sistema de mensuração de desfecho clínico, claro que lá na admissão isso já foi explicado para o paciente, eventualmente dentro do contrato já consta a autorização para que isso seja feito, não é? Para que esse contato pós-alta, seja ele fonado, seja ele através de WhatsApp, enfim, seja lá a forma como o hospital vai fazer, mas o paciente vai ser relembrado, vai ser informado que existe rotina de contato pós-alta, que isso não quer dizer que descobriu-se alguma coisa, que teve algum problema, que alguém, por exemplo, da comissão de infecção vai ligar para ele depois de um mês perguntando como é que foi essa questão da ferida, se os pontos abriram, se saiu secreção, enfim, sinais, como a gente sabe, de infecção de cirurgia limpa, né? Que isso pode acontecer até 3 meses se tiver tido o uso de prótese, que existe um sistema no hospital de avaliação de desfecho clínico, que vão ser feitos questionários para ele no pós-alta, perguntando sobre questões de qualidade de vida, sobre retorno às suas atividades, sobre, enfim, as percepções que ele teve com relação ao desfecho, né, ao que aconteceu. E que existe sistema de avaliação de qualidade, né? Vai ter alguém ligando para ele, perguntando sobre a satisfação percebida, sobre as orientações recebidas, sobre a experiência que ele teve ali dentro do hospital. Então, todas essas, vamos dizer assim, essas atividades de comunicação, elas devem ser conversadas com o paciente, de novo, ao longo de todo o processo, né? Mas reforçada nesse momento da alta, né? O paciente precisa ter, inclusive, os espaços, em todos esses 3 que eu falei, para o questionamento, para participar, para perguntar, né? Fazer aquelas perguntas que a gente conversou já no nosso bate-papo anterior sobre auditoria clínica, né? Sobre participação do paciente, fazer perguntas para a equipe relacionadas a seu prognóstico, a seus riscos, a experiência, inclusive, da equipe em fazer aquele procedimento. Então, são perguntas que a instituição deve estimular os pacientes a fazer. Então, são, como eu disse, vários momentos que a gente tem de bate-papo, vamos dizer assim, de conversa, isso tudo documentado o melhor possível, isso tudo registrado o melhor possível, lembrando que essas orientações, essas tratativas, elas devem compor o prontuário, tá? E aí quando a gente fala prontuário, não estamos mais falando, evidentemente, só do papel, estamos falando de sistema, já saímos até dessa questão do sistema, escrever no sistema, nós estamos falando de gravações, tem muito hospital passando caso, por exemplo, com gravação,
Então, o que eu quero? Estou lá no pronto-socorro, vou fazer a famosa pedir vaga na UTI. Quem nunca, né? Então, como é esse processo? Ele é uma ligação telefônica, em 99% das vezes. O médico do PS vai ligar para o médico da UTI e vai passar o caso. Não é isso que a gente faz? Isso é absolutamente normal. Por que não fazê-lo em um ramal gravado? Né? Por que não compor isso prontuário do paciente? Essa conversa, essa passagem de caso. Então, fica aí uma ideia, uma coisa que os hospitais têm feito. Isso está ficando cada vez mais barato. Antigamente era um absurdo de caro você ter um ramal gravado. Hoje, com as questões dos IPs, está tudo eletrônico. A gente está aqui falando, era só apertar um clique, estaríamos sendo gravados. Né? Claro, as pessoas são avisadas, sabem que estão sendo gravados e vão passar o caso, isso vai ficar documentado. Isso traz robustez ao processo, evidentemente. Mesma coisa para as questões relacionadas à telemedicina. Então, ok, vamos fazer teleconsulta? Vamos. Só que nós precisamos registrar isso, precisa ficar gravado de alguma maneira, precisa ficar documentado, senão toda consulta é primeira consulta, né? Porque se eu não vi o que foi falado antes, não fui eu, né? É uma equipe fazendo esse atendimento, cada consulta é primeira consulta, porque não tem registro, não tem legado, e isso evidentemente prejudica a continuidade do cuidado. Quadros dentro do quarto do paciente, onde a gente escreve, onde a gente se manifesta, não é? O paciente se manifesta, a equipe escreve lá o plano terapêutico, escreve quais são os riscos, as medidas a serem tomadas. Tudo isso é comunicação. Como se documenta isso? É um pouco mais difícil, mas tem hospitais que já fazem QR Code, que você bate uma foto, isso já vai para dentro do prontuário, né? A foto do quadro em cima daquele QR Code já linka com o prontuário de apagar o quadro e estar com essa rotina estabelecida. Então, são atividades que tem que, claro, se adaptando. A questão do uso. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. Ele consegue voltar. A Alice está falando, o plano de alta deve ser realizado pela equipe multidisciplinar. Sim, gente, é muito importante que a equipe multi, ela participe, né, da alta do paciente, ela acompanhe essa alta, tá? Então, a equipe multi, ela precisa acompanhar essa alta, e isso é de extrema importância, né? Não o médico chegar no dia e dar a alta, né? A equipe está participando dessa alta. Estou falando do comentário da Alice, doutor, que ela falou que o plano de alta deve ser realizado pela equipe multidisciplinar. Sim. É importante que o plano de alta ele não seja aquilo que eu falei, não é uma gestana. Ele não pode simplesmente sair do nada, o que eu estou querendo dizer. Essa alta ela tem que vir com alguma previsão. E aí é o exercício do plano terapêutico, da previsão de alta, da data prevista de alta, para que ele seja realmente bem desenhado. O que eu já consigo adiantar, então, por exemplo, lá, eu já sei que o paciente vai sair com uma gastrostomia, por exemplo. Então, eu já preciso ter uma estratégia de educação, né? De treinamento do cuidador, da equipe, do familiar, do próprio paciente para os cuidados que essa gastrostomia merece. Vai ter que ter, como é que higieniza, como é que faz a inserção do alimento, lá pelas tantas de medicamentos, né? Macerado, líquido, enfim, como é que eu vou usar essa gastrostomia para que isso seja seguro. Né? Eu já sei que o paciente vai de alta com uma tráqueo, por exemplo, mesma coisa. Então, todas essas ações que já são previsíveis, elas já podem ir acontecendo ao longo da internação. Eu não preciso esperar, ok, está de alta. Então, agora eu vou falar com o paciente sobre 2 pontos. Não, eu posso ir fazendo essa tratativa dentro do plano educacional, dentro daquela adequação, não é? De informações que o paciente recebe ao longo da sua estadia, vamos usar esse nome. Tá? Claro que algumas coisas vai depender, por exemplo, data de retorno. Né? Quando que eu venho tirar os pontos? Talvez a gente só consiga saber isso efetivamente
no dia da alta, né? Porque vai ser feito um agendamento no sistema, o médico vai disponibilizar lá pelas tantas uma data para o retorno, então talvez essa informação ela vá ser mais derradeira, ela vai chegar ali, né, nos 45 do segundo tempo, a questão do retorno, do agendamento de ambulatório, etc. E tal. Pô, talvez não, talvez o hospital já tenha uma rotina de ambulatório de egressos e todo mundo, depois de 48 horas, já tem. Então, isso aí já é sabido, eu já posso falar para o paciente. Isso aí já é uma rotina institucional. Depois de 48 horas, tem um ambulatório para receber esses pacientes e avaliar questões relacionadas à alta mais imediata, né? Evitando eventualmente uma reinternação e tirando dúvidas, enfim, saneando ali os problemas de comunicação. Pensando em ambulatório, mesma coisa, tem muitos hospitais que têm pós-consulta, né? E é muito bom, é bem legal. Eu lembro que lá atrás, vai para quase 30 anos atrás, o INCOR já tinha pós-consulta de enfermagem. Por quê? Porque eles sabiam que as informações que o médico dava, por melhor que fosse, o paciente está tão nervoso, está tão... Né, e toma, sei lá, 7, 8 medicamentos, né, e os esquemas de paciente cardíaco geralmente são grandes, são polifármacos, né? Que a consulta, pós-consulta de enfermagem, era onde se fazia toda a explicação, fazia lá pelas tantas a customização. Então, esse aqui o senhor toma de dia, esse aqui de noite, na hora do almoço, enfim, tem toda uma orientação, a garantia de adesão. Isso melhorava muito. Claro que hoje você pode fazer isso, sei lá, por WhatsApp, né, as pessoas receberem essa informação. Existem aplicativos que fazem isso. Você programa e ele vai te avisar, né? Vai te dizer que está na hora de tomar o remédio, está na hora de fazer determinada aferição e informar. Eu participei de um estudo, no estudo da vacina da Janssen, e durante 2 anos, toda segunda e quinta, eu tenho que entrar num aplicativo e informar, né, se eu tenho sinais de Covid. Tá? E o aplicativo me lembra das formas mais curiosas. Manda WhatsApp, manda SMS, ele manda e-mail, e eu já, né, sei que eu preciso estar alimentando esse sistema com as informações ali que ele pede. No começo pedia saturação, pedia temperatura, uma série de dados, agora está mais suave. Mas, enfim, a gente pode ter esse tipo de recurso para fazer, inclusive, essa monitorização remota. E, por fim, gente, eu deixo, para a gente já estar avançado no horário, a questão de como informar aquelas coisas que são ruins, né? Informações difíceis. Então, não deu certo determinado procedimento que a gente queria fazer, é uma informação que o paciente certamente não quer receber, não é? Ele veio para fazer uma coisa, olha, não deu certo. Não só não deu certo, como pode ter piorado, né, a situação do paciente. Pode ter ocorrido evento adverso, né? Aí entra a questão do disclosure. Como é que a gente faz? Não é se a gente faz, é como a gente faz. As instituições não deveriam estar mais discutindo se faz ou não disclosure, isso já está pacífico, né? Já tem vários advogados que já cansaram já de fazer lives e conversas e vários eventos falando sobre a vantagem, né, e a obrigação do hospital, até frente à legislação já existente, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, de fazer a comunicação dos eventos adversos que, porventura, tenham ocorrido. Só que isso tem que ser feito de um jeito, tem uma forma de fazer, né, que a gente chamou de protocolo de disclosure, na falta de um termo ainda melhor para isso, talvez de transparência, de comunicação transparente, sincera, de situações de agravo à saúde, sei lá eu que nome vai ser dado. Tem aí gente que se dedica a essa prática, né, de escolher nome para as coisas, mas a gente acaba falando no dia a dia o protocolo do disclosure. Então, é uma comunicação fundamental, né, a comunicação quando as coisas não vão bem, a tal da comunicação de más notícias, e isso a instituição precisa também ter mapeado no seu radar, né? Então, não é só passar orientações, não é só dizer o que vai acontecer, o que a gente quer, mas é também dizer quando a gente não conseguiu atingir metas, quando as coisas não andaram quando a gente esperava e, efetivamente, às vezes que ocorre o incidente de segurança, né? Não é falar do evento adverso, vamos usar o termo que a ONU usa, o incidente de segurança.
ok? Então, pessoal, acho que deu para a gente conversar um pouco. São, claro, vários momentos, várias situações. Todo mundo tem história para contar de gaps de segurança, de comunicação, que vão desde mistura, né, de pacientes, mistura de prontuário, mistura de informações, trocas de passagem de plantão. Todo mundo tem história para contar de falhas de comunicação. Elas vão continuar acontecendo, principalmente enquanto dependerem de pessoas, né? Então, se você não tem ferramentas, instrumentos, checklist, sistema, sei lá, dupla checagem, enfim, você não tem barreiras cada vez mais robustas. A única barreira é, olha, não esqueça, lembre-se se conscientize da importância essas barreiras, elas são frágeis, porque nós somos humanos, e os humanos naquele dia, puxa vida, estava com a cabeça, sei lá eu aonde, estou com dor, não estou legal, enfim. Ou faço isso com tanta frequência que passou batido, a informação, né, foi trocada, foi confusa, enfim, e o evento acontece. Então, a construção de barreiras robustas, ela tem que ser uma atividade, principalmente da alta direção, das lideranças, da qualidade, de gerar esse ambiente cada vez mais seguro e ambiente de transparência, né? A comunicação precisa ter transparência, porque se as pessoas não falam por medo, né? Então, aí já é outro papo também bastante complicado. Bom, pessoal, não sei se alguém tem alguma coisa para falar, fiquem à vontade, nós já estamos aí com 8 horas da noite, se quiserem ter perguntas. E, doutor, Quantas pessoas estão assistindo? Aqui eu tô vendo... Você? Não, acho que tem mais. Estou vendo 3 aqui, sem contar Tá eu e bom. o senhor. Como que podemos melhorar essa comunicação entre equipes, né? Entre as equipes multidisciplinar? Na verdade, usando né? Adotar as ferramentas. Então, existem várias ferramentas de comunicação, você tem o próprio SBAR, você tem ferramenta para quando você telefona, passa dado por telefone, que é o readback, você tem ferramentas para conversa com o paciente, para checagem, né, o teaching back, né, para ver o quanto ele absorveu dos dados que você passou. O importante é que, assim, não fique por conta das pessoas. Aqui na minha unidade, eu gosto de falar, não, existe institucionalmente as ferramentas estabelecidas de comunicação segura, os quadros, os portais do sistema, os pop-ups na tela dos sistemas, as interações. Então, isso aqui é perigoso, vai aparecer uma cor diferente, vai aparecer um desenho diferente na sua área de trabalho. Quer dizer, são ferramentas de comunicação que são institucionais, são criadas com esse intuito, tá? Com o intuito de servir de barreira e garantir uma comunicação segura, né? Não depender das pessoas exclusivamente, tá bom? Então isso é institucional. Ele não parte de cada um. Hoje eu resolvi que eu vou criar um documento, ou o setor A faz, não. Você precisa ter realmente isso partindo da liderança, por isso que se fala em política de comunicação, né? Alguma coisa que vem da liderança, isso vem dentro do DNA da estrutura aí do hospital, ok? Do serviço, não só hospital. Tá bom? Mais alguma coisa? Olha, não teve pergunta nenhuma. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao senhor por mais essa aula, foi ótimo, né? Hoje a gente caiu bastante, a internet não colaborou muito, mas tivemos um grande aprendizado, né, em relação aos pontos críticos e em relação a como podemos colocar essas barreiras também, né, utilizar essas barreiras, e aí só deu várias dicas, principalmente utilizando a tecnologia, né, a tecnologia ao nosso favor, né, como QR Code, utilização de QR Code, né, como a doutora falou do livro, né, para os médicos, né, então assim, são coisas que o QR Code para os médicos também. Eu já vi instituição ser pelo WhatsApp, também passar as informações pelo WhatsApp. Então, assim, o WhatsApp, apesar de não ser restrito... Cuidados, né? Tem regra para usar isso. Isso. Para usar o uso do WhatsApp tem regra padronizada pelo CFM, então tem jeito de fazer. Então, eu acho que as ferramentas,
estão aí, né? Existem várias ferramentas que podem ser usadas, a questão é como isso vai ser feito para que seja de forma segura. Tá bom? Tá bom? Então é isso, gente. Então, Até tá a bom, valeu. próxima. Agradeço, doutor Alexandre. Fica com Deus. Semana que Abraço. vem, semana outra, nos encontramos. Tá Ok, bom? ok. Fica com Deus, gente. Abraço. Valeu, Tchau, tchau. tchau.